Quero falar com vocês hoje sobre a força de um crente. Todos nós conseguimos lembrar de um momento em que alguém em nossas vidas demonstrou uma força incrível. E não estou falando de força física. Estou falando daquele tipo de força que vemos num pai que segura os filhos com um braço e carrega todas as sacolas de compras com o outro. Falo da verdadeira força, aquela que aparece quando acontece um desastre, quando um furacão arranca as paredes de uma casa, quebra as janelas e não deixa nada de pé. E mesmo assim, o casal, que aparentemente perdeu tudo, consegue sair louvando a Deus pela sobrevivência. Isso é força. Eu penso em José. Depois de uma traição tão grande de seus próprios irmãos, ele os perdoou. Eles o deixaram para morrer e ele os perdoou. Não sei se você entende o nível de força e graça que essa ação exige. Se fosse um estranho, talvez fosse mais fácil de aceitar. Mas sua própria família? A dor é muito mais profunda. Mesmo assim, José recebeu força para perdoar e o fez com elegância. Não foi um simples "eu te perdoo". Gênesis 50 diz que José os consolou e falou com bondade, explicando que o que eles planejaram para o mal, Deus transformou em bem. Este é um homem falando de uma posição de força. Força no Senhor. Você não consegue perdoar algo assim por conta própria. Você precisa de graça. E eu diria que todos nós, independentemente da denominação, que cremos em Jesus Cristo, precisamos construir nossa força e confiança no Senhor. Você não acorda simplesmente com a força necessária para enfrentar um Golias. Nem mesmo Davi conseguiu isso. Em 1 Samuel, a Bíblia nos conta que antes de enfrentar o gigante, Davi já tinha lutado contra leões e ursos para proteger as ovelhas de seu pai. Deus o colocou nesses testes para fortalecer sua confiança. E eu acredito que Deus faz o mesmo conosco. Como crentes, o Senhor nos leva por diferentes caminhos para que possamos ser testados e crescer. Um teste aqui para fortalecer sua fé. Outro ali para fortalecer sua necessidade de ler a palavra. Um terceiro para fortalecer sua vida de oração. Cada provação tem um propósito: edificar você no Senhor. Ele trabalha na sua paciência se essa for a sua fraqueza. Ele trabalha para te humilhar se o orgulho estiver no caminho. E em meio a tudo isso, você aprende a confiar em Jesus. É aí que você encontra a verdadeira força. A única razão pela qual Davi conseguiu enfrentar Golias foi porque ele confiou em Deus para livrá-lo. Essa era a sua força. A única razão pela qual José pôde perdoar seus irmãos foi porque ele confiava que o que era para o mal, o Senhor transformaria em bem para ele. Essa era a sua força. Moisés pôde confrontar o faraó porque confiava no Deus que ele é. Então, estou falando diretamente com você. Se você se sente impotente na sua situação, saiba que até começar a confiar em Deus, você nunca terá uma força real e duradoura. Enquanto você não confiar em Deus para a cura da sua família, sempre sentirá vontade de desistir. Isaías 40:29 nos diz que ele dá força ao cansado e aumenta o poder do fraco. Confiar em Deus gera coragem e tenacidade. Quando Pedro andou sobre as águas, foi porque ele confiou completa e totalmente. As leis da natureza não se aplicaram porque ele confiava em Deus. Mas no instante em que essa confiança vacilou e se transformou em dúvida, ele começou a afundar. Ouça bem, os mais fortes entre nós são aqueles que confiam plenamente em Deus. Jó não teria superado o que passou. Abraão não teria perseverado e permanecido fiel se não confiasse totalmente em Deus. Ele não teria chegado ao ponto de estar disposto a sacrificar seu único filho, seu filho milagroso, se não confiasse em Deus. Então, eu te pergunto, você tem a verdadeira força? Você confia em Deus? Pessoalmente, estou orando por uma fé sem limites. Quero acreditar com todo o meu coração e alma, com cada fibra do meu ser, que Deus pode fazer o impossível, que Ele pode me usar para sua glória, que Ele pode me curar e me libertar das cicatrizes de um passado doloroso. Eu desejo ter uma confiança sem fronteiras, uma confiança sem limites. Assim, se eu ler na Bíblia que Deus lutará por mim e eu só preciso ficar em paz, não terei nenhuma dúvida de que Ele o fará. Por isso eu te encorajo. Confie em Deus, confie nele plenamente, confie nele completamente. Não tente racionalizar, não calcule, apenas confie.
quero compartilhar algo com vocês. Já vi muitas pessoas passarem pela minha vida. Algumas foram uma bênção, outras um desafio. Conheci pessoas que pensei que estariam na minha vida por muitos anos, mas que, inesperadamente, se foram. Outras, para minha surpresa, se tornaram grandes incentivadores e companheiros nas coisas de Deus, mas vieram apenas por uma temporada. A vida, as carreiras e os chamados nos levaram em direções diferentes. No entanto, de todas as pessoas que encontraremos, há apenas um que nunca nos decepcionará. Apenas um que pode satisfazer as necessidades mais profundas da nossa alma. Apenas um que disse: "Nunca te deixarei, nem te abandonarei." E cumpriu essa promessa. Seu nome é Jesus Cristo. Não há ninguém como Ele. Ninguém que possa se comparar a Ele. Ele ama com um amor incondicional, fala com uma sabedoria incomparável. Ele é o bom pastor e sua presença afasta todo medo, toda impureza e toda ansiedade. Sua presença cura, renova e restaura. Ao som do seu nome, demônios tremem. Milagres acontecem. Então, meu amigo, quando você abre seu coração e abraça tudo o que Jesus Cristo tem a oferecer, sua vida será radicalmente transformada. Ele não traz apenas vida eterna, mas também uma vida abundante aqui e agora. Se você se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo, Ele pode lhe trazer alegria. E quem de nós não gostaria de ter um pouco mais de alegria? O Salmo 16:11 diz: "Na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há prazeres para sempre." Quando Jesus entra no seu coração, Ele traz alegria, uma alegria que permanece mesmo nos momentos mais sombrios e no meio do caos, simplesmente porque Ele é a fonte da alegria. Então eu pergunto a vocês, queridos amigos, vocês já convidaram o Senhor para entrar em seu coração? Vocês já o acolheram? Já conheceram aquele que oferece graça extraordinária, que pode curar suas cicatrizes mais profundas? Aquele que ressuscitou Lázaro dos mortos? Se ainda não, você pode conhecê-lo hoje. Ele pode renovar, restaurar e rejuvenescer você. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está esperando que você o busque. A palavra de Deus nos ensina que a fé é a chave para tudo. É pela fé que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E é pela fé que vivemos nossas vidas com alegria. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso mostra o quão essencial é a fé. E às vezes, você precisa se encorajar. Aprenda a falar consigo mesmo, a repetir as promessas de Deus para si mesmo. A verdadeira força vem da fé inabalável nele. Obrigado por me ouvir hoje. Continue buscando, continue confiando. Faça isso, e você descobrirá que está sendo elevado para caminhar por cima da sua situação, em vez de por baixo dela. Isso fortalecerá a sua fé. Repita para si mesmo a palavra de Deus, como em Naum 1:7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele cuida daqueles que nele confiam. Diga a si mesmo, Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado e aumenta o poder dos fracos. Repita Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor vai adiante de você e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Quando leio Jeremias 33:3, que diz: "Clame a mim, e eu responderei a você, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." Eu ouço a voz de Deus me dizendo para orar sobre isso. Qualquer que seja a situação que você enfrenta hoje, sejam quais forem as circunstâncias, Deus quer que você o invoque. O Salmo 50:15 diz: "Invoque-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará." Isso significa orar sobre o problema. Então, que a sua esperança esteja em Deus. Ele diz: "Confie em mim nos momentos de dificuldade e eu o ajudarei." Ele diz: "Permaneça em mim e eu o restaurarei." Ele diz: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." O que está ocupando seu tempo? Enquanto você ainda pode, busque ao Senhor. Enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-o enquanto Ele está perto. Porque com Deus ao seu lado, a vitória já está garantida.
Não dê ao inimigo 1 centímetro de espaço. Esconda-se em Cristo. Arme-se com a palavra de Deus e com a oração. Cubra-se com o sangue de Jesus Cristo. Permaneça sob a sombra do Todo-Poderoso e vista toda a armadura de Deus, pronto para lutar. Houve um tempo em que eu estava ferido, carregando muita dor. Mas quanto mais eu me apoiava em Jesus, mais eu percebia que Ele é um curador, capaz de sarar as feridas mais profundas. Talvez você esteja em uma estação seca, em terreno instável. Bem, onde somos limitados, o Senhor é ilimitado. Onde vemos desafios, o Senhor vê oportunidades para demonstrar seu amor, sua força e seu poder por você. Nunca se desanime por estar cercado por água. Em Mateus 14, os discípulos estavam presos em um barco, cercados pela água que os ameaçava. Mas eis que surgiu Jesus, caminhando sobre aquilo que os restringia, para demonstrar seu poder superior. Portanto, não tenha medo. Clame por Jesus, aquele que caminha sobre as águas. Mesmo que as ondas da vida estejam te derrubando, você pode clamar por Ele. Agora, quero falar com você que está tentando aprimorar sua vida de oração, que deseja fortalecer sua fé e seu relacionamento com Jesus. Vamos começar com o Salmo 5:3. Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Este versículo estabelece uma estrutura para nós. Davi buscava a Deus logo cedo. Antes mesmo de o dia começar, ele já dizia: Senhor, ouve-me. Será que o mesmo pode ser dito de você? O Senhor ouve a sua voz pela manhã? A versão amplificada acrescenta: Pela manhã, prepararei uma oração e um sacrifício para ti, e olharei e esperarei que fales ao meu coração. Este sacrifício é simbólico. Você está sacrificando seus próprios prazeres, sua vontade, seu tempo, para que Deus tenha o início do seu dia. Romanos 12:12 nos encoraja. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Devemos ser constantes em oração. Não se pode ser um verdadeiro seguidor de Cristo e negligenciar a oração. Se Jesus, o Filho de Deus, orava de forma consistente, como podemos nós dizer que o seguimos, mas não seguir o seu exemplo? Para tornar sua oração mais eficaz, a primeira coisa que você precisa é do Espírito Santo. Você precisa acolhê-lo, buscar ser preenchido por ele, convidá-lo para o seu quarto de oração. Romanos 8:26-27 diz: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não sabemos o que devemos pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Você percebe a importância do Espírito Santo? Ele é quem nos ajuda em nossa fraqueza espiritual. Muitas vezes, estamos fracos demais para orar ou não sabemos o que pedir. Mas é o Espírito Santo que nos capacita e intercede por nós. Orar sem a orientação do Espírito Santo resulta em orações vazias, repetições vãs. Mas quando nos rendemos a Ele, Ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus, tornando nossas orações eficazes. Efésios 6:18 nos instrui a orar no Espírito em todas as ocasiões. Portanto, convide o Espírito Santo para o seu momento de oração. E agora, convido você a se juntar a mim em oração. Vamos pedir a orientação dele. Pai Deus, eu oro por cada pessoa que ouve a minha voz, por cada coração que anseia por te conhecer mais. Pedimos que derrames o teu Espírito sobre nossas vidas. Lucas 11:13 diz que se os pais maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então agora, nós pedimos: enche-nos com o teu Espírito Santo. Transforma nossa vida de oração, Deus. Que sejamos pessoas que têm comunhão com o Espírito Santo. Senhor Jesus, ensina-nos a orar em sintonia com o teu Espírito, para que nossas orações sejam um aroma agradável a ti. Pai, reconhecemos que precisamos do Espírito Santo. Que ele opere de maneira poderosa em nossas vidas. Enquanto lemos a tua palavra, que o Espírito Santo traga entendimento, abrindo nossos ouvidos e olhos espirituais para ver os tesouros escondidos nela. Que a tua palavra ganhe vida em nós,
penetrando toda dúvida e toda mente ansiosa. É através do poder do Espírito Santo que podemos interceder verdadeiramente por nossas famílias e vencer toda oposição espiritual. Dá-nos mais discernimento, Senhor, para que possamos repreender e vencer os ataques do inimigo em nome de Jesus. Efésios 5:18-20 diz: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantem e louvem de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito. Que haja um poderoso derramamento que traga renovação aos nossos corações, famílias e comunidades. Que esse derramamento traga avivamento por toda a terra. Pai, não queremos ser cheios de inveja, embriaguez, luxúria ou orgulho. Queremos apenas o Teu Espírito. Romanos 8,15 diz que não recebemos um espírito de escravidão para vivermos novamente com medo, mas recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Obrigado, Pai, por termos sido adotados como Teus filhos. Espírito Santo, nós Te convidamos a operar livremente em nossas vidas. Mova-se em nossos lares. Fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por se juntar a mim hoje. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe.